Aleluia. Glória a Deus. Que vigília abençoada. É uma honra poder estar aqui nessa madrugada, juntamente da minha querida amiga Bispa Flor Dinice. Fizemos uma live juntas, hein? Que bênção, né? E aprove a vontade de Deus me trazer aqui para não somente ter essa oportunidade, mas também para receber de Deus. E eu louvo a Deus por esse tempo glorioso. Para quem não conhece, sou a pastora Shirley Paul. Sou de Manaus, Amazonas, já morando aqui em São Paulo, em Guarulhos, quase 2 anos. E estamos ali congregando junto ao pastor Ney Messias, pastor André Messias, pastores e pastoras, né, da Igreja Nasci para Deus. E também faço parte de ministérios que me cobrem entre as nações para a glória de Deus. Mas eu vim aqui nessa noite também para ser porta-voz de Deus para a sua vida. E como o tempo é curto, eu quero aproveitar o tempo, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia rapidamente no livro de Lucas, capítulo 5. Agradecendo a Deus pela vida da minha querida amiga Gorete, que me trouxe, juntamente com a minha filha Fernanda Paul, que me acompanha também. É uma vigília de bênção, amém? Só de você ter saído da sua casa e ter chegado aqui, Deus já determinou vitórias para a sua vida nessa madrugada. Quem crê? Quando eu estava sentada ali, Deus dizia assim, que Ele estava fazendo uma grande obra em favor desta igreja, desta obra. E o Senhor dizia, vou salvar o desvalado, aquele que ninguém valoriza, aquela que ninguém dá valor. E o Senhor dizia que portas do inferno se fecharão sobre esse território. Deus dizia que portas malignas se fecharão sobre esse território e será entregue nas mãos da igreja. Portas que serão fechadas, mas se abrirão para que cristãos tomem de conta. Nós chegamos aqui, inclusive, a irmã Gorete passou, foi até em cima para poder fazer o retorno, e a gente chegar à igreja, e no caminho Deus foi abrindo a minha visão, e eu vendo. Há um território que até então aqui o inimigo, como se tivesse tomado como propriedade dele. Mas o Senhor dizia, nesta noite eu estou decretando. E a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E tem portas que se fecharão, que o inimigo tem conduzido dentro desse lugar, mas a glória de Deus se manifestará sobre esse território de forma poderosa. Você está entendendo que Deus poderoso como Ele é, está decretando nessa noite, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e que esse território, essa igreja foi plantada aqui, como a presença de Deus entrou na casa de Obed-Edom, que tudo se transformou, louvado seja Deus. Então vai acreditando aí, orando, intercedendo, pela nossa querida bispa, pela essa igreja, a sua liderança, que Deus está fazendo um mover lindo. Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante diz assim, e aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Palavra tremenda, porque a gente conhece muito bem essa palavra da pesca maravilhosa. E esse é o momento onde, em um cenário difícil de impossibilidade, Jesus chega. Porque quando os pescadores já estavam lavando as suas redes, chegando a uma fase de desistência, Jesus entra. E ele, que não erra o alvo, entrou no barco certo para operar um grande milagre. A Bíblia diz que Jesus entra no barco de Pedro, e antes dele entrar, ele vai dizer para Pedro assim, Pedro, afasta o teu barco da margem. Porque Deus, dentro dessa palavra, está dizendo assim, que vai tirar homens e mulheres da margem para levar para a profundidade com Ele. A tua vida não ficará na margem, está dizendo o Senhor. Eu te tiro da margem para viver uma profundidade maior comigo. E para isso Deus está dizendo, afasta o teu barco da adversidade. Afasta o teu barco da dificuldade, afasta o teu barco da ansiedade. Afasta o teu barco da tristeza e vem para a profundidade comigo. Porque Deus vai mergulhar vidas na presença dEle de forma poderosa. Esse é um ano profético de 2023 que Deus escolheu para marcar a sua vida e a sua família.
Por isso Deus está tomando as rédeas do teu barco, da tua vida. E Deus me permite dizer para você aqui nessa madrugada, que quem vai conduzir a tua vida do início ao fim será o Senhor. Você já tentou muitas vezes fazer do teu jeito. Agora está na hora de fazer do jeito de Deus. Quantas vezes você não fez do seu jeito e não deu certo? Muitas vezes deu com a cara na parede, se frustrou. Mas Deus está dizendo, do meu jeito é melhor. É mais excelente. Por isso Deus está dizendo, como Ele disse para Pedro, afasta o teu barquinho da margem. Vem para cá comigo, para a profundidade, porque eu quero te ensinar. Você sabe o que significa o nome de Simão? Significa aquele que ouve. E era necessário, antes de ser um Pedro, Simão ouvir o que Jesus tinha para ensinar. E quando Jesus entra naquele barco, Ele vai utilizar o barco de Pedro para se tornar um púlpito. Porque do púlpito Ele vai ensinar o quê? A multidão. E enquanto Ele ensinava, Pedro ouvia. Tem muita gente que precisa parar para ouvir a voz de Deus. Quer ter êxito, quer ter vitória, quer prosperar, quer que Deus te leve a uma dimensão maior e nova? Pare para ouvir a voz de Deus. Nós estamos vivendo um tempo, uma geração em que todo mundo anda apressado. Está na Bíblia, está escrito que seria uma correria. Os carros até mesmo seriam numa velocidade terrível para lá e para cá. Essa geração que nós estamos vivendo, porque realmente a vinda do Senhor, como nós cantamos, se aproxima. Por isso o Espírito de Deus está despertando você, para que você não fique mais na margem, mas venha para a profundidade com Ele. E como um Simão, pare para ouvir a voz de Deus. Quando Simão para ouvir, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. E ele ouvindo, ele foi dimensionado, porque Jesus quando olha para Pedro vai dizer assim, lança as tuas redes ao mar. E Pedro tinha passado a noite inteira tentando pescar um peixinho sequer. Na minha terra é abundância de peixe de toda espécie, né? É o tambaqui, é o jaraqui, é o pacu, é os nomes estranhos, viu? Mas é peixe delicioso, da água doce. E Pedro tentando pescar com seus sócios, pelo menos um peixinho a noite inteira, não conseguiu nada. Mas quando ele ouve a voz de Deus, ele não vai ser somente mais Simão, ele vai se tornar quem? Petros, pedra, rocha. E Jesus, lançando essa palavra sobre ele, Pedro vem e lança a rede dele. Ele diz, eu não peguei nada essa noite, tentei do meu jeito, mas sobre a tua palavra lançarei as minhas redes. Você está entendendo que para prosperar, para ter vitória e êxito de Deus, tem que ter a palavra de Deus junto? Quando a palavra de Deus foi com aquelas redes para dentro da água, porque as redes não foram mais sozinhas, foi com a presença de Deus, com o milagre de Deus, com a multiplicação de Deus nas redes. A Bíblia diz que houve tantos peixes que quase o barco ia a pique, as redes quase se rompiam de grande prosperidade de Deus na vida de Pedro sendo liberada pelo Senhor. Entende que quando você vai para a profundidade com Deus, Deus muda história, Deus multiplica onde não há, Ele faz do teu pouco muito, e assim Deus está marcando para fazer em vida de pessoas aqui nessa noite. Amém? Você está crendo? Você não será somente aquele que para ouvir, mas Deus te levará, te dimensionará a viver experiências impactantes com Deus. Deus vai multiplicar a bênção na mão de pessoas que aqui estão. Deus vai virar cativeiro e escrever novas histórias. Você sabe que Deus está desfazendo obra de macumba sobre gente aqui? O Espírito de Deus te trouxe aqui para cancelar essa obra maligna contra a tua vida. E o Senhor ainda dizia mais sobre esse território. Há uma maldição de 70 anos atrás que Deus quebra, uma maldição hereditária que impera sobre este lugar. Muito forte o que Deus está desfazendo nessa noite. E sobre você e a sua família não está sendo diferente dentro do que Deus está determinando na autoridade do nome de Jesus. Então, seja um Simão, primeiramente, pare para ouvir a voz de Deus, seja dimensionado. Deus vai fazer coisas grandes com você, porque para concluir, foi um sinal que Deus deu para Pedro. Quando ele viu o milagre, ele ficou totalmente abismado, pasmado, se sentiu o pior pecador da face da terra. Não é assim quando nós sentimos a presença de Deus? E a Bíblia diz que Deus estava dando um sinal, se você for ver, é um sinal para o ministério de Pedro. Porque ele disse assim, tu estás assim, doravante serás pescador de homens, de vidas. E era um sinal na rede da multiplicação que Deus traria.
Eu quero lançar dentro dessa palavra uma palavra profética, bispa, para a sua vida, para a sua liderança e para essa igreja. Até então parecia que a pesca estava sendo só como diz assim, caniço, né? Diz lá no Amazonas, é caniço, lançando para pescar um peixinho por unidade. Mas Deus está dizendo que Ele está colocando ferramentas de maneira poderosa, espiritualmente, que irão se materializar na terra. Que Deus diz assim, não será mais somente com uma pescazinha de um peixe aqui, o outro lá. Deus está colocando redes, como Ele colocou na mão de Pedro, para uma multiplicação de vidas, dentro do que Ele irá fazer e salvar de maneira poderosa. O tempo está sendo acelerado da parte de Deus para um tempo de um glorioso crescimento no nome de Jesus. Você recebe? Então Jesus está dizendo, tira o barco da margem, vem para cá comigo, porque eu vou fazer algo grande. E a Bíblia vai dizer no último versículo aqui, que depois ele empurrou, colocou de volta o barco para a margem, mas foi diferenciado, cheio de milagres, de multiplicação e de experiências vivas com Deus. E Pedro, quando pregou a primeira vez, foi 3.000 almas, 5.000 almas. O Deus da multiplicação marcou a vida de Pedro. E Ele está marcando a sua vida no nome de Jesus. Eu agradeço essa saudação em nome de Jesus.